Quero ler algo para ti. O nazista em você. A prisão do julgamento. Quando Audrey e eu estávamos em Lausanne, na Suíça, no ano passado, fiz uma palestra para um grupo inspirador de executivos e coaches de liderança do Instituto Internacional de Desenvolvimento de Gestão, uma das melhores escolas de negócios da Europa. No jantar, depois da palestra, os participantes me surpreenderam com seus cordiais brindes de agradecimento e reconhecimento. Um homem em particular me impressionou. Alto, o cabelo ondulado, começando a ficar grisalho, o rosto magro, marcado pela tristeza e o olhar inteligente. Ele disse que as minhas palavras sobre o perdão lhe soaram como uma dádiva. Já com o rosto coberto de lágrimas, comentou: eu também tenho uma história. É muito difícil falar disso. Audrey percebeu meu olhar. Algo se passou entre mim e aquele homem. Talvez o reconhecimento silencioso dos efeitos colaterais do trauma. A dor que se perpetua quando um segredo é guardado. Assim que o jantar terminou, Audrey pediu licença e se embrenhou na multidão até a mesa do tal homem. Quando voltou, ela disse: ele se chama Andreas e você com certeza precisa ouvir a história dele. Nossa agenda estava lotada, mas Audrey conseguiu marcar um almoço com Andreas no dia seguinte, antes de embarcarmos de volta para casa. Com um jeito tranquilo e atencioso, ele apresentou parte de sua história pessoal, peças de um quebra-cabeça que montou ao longo do tempo. Na primeira peça do quebra-cabeça, ele tem 9 anos e está com seu pai numa exposição numa pequena cidade nos arredores de Frankfurt. Filho, esta é a lista de todos os prefeitos desta cidade, afirma seu pai e aponta para um nome: Hermann Neumann. Hermann é o nome do meio de Andreas. O dedo do pai indica o nome e seu tom de voz peculiar, que mistura tristeza, raiva, saudade e orgulho, afirma: esse é seu avô. O avô de Andreas morreu uma década antes dele nascer. Andreas não tinha qualquer referência pessoal dele, nenhuma ideia do tipo de homem que ele foi, qual teria sido a sua sensação de se sentar em seu colo ou de escutar uma história contada pelo avô. Ninguém nunca havia falado do seu avô. Na verdade, pairava um silêncio pesado sobre a figura do patriarca da família. Andreas pressentia que seu avô ausente tinha algo a ver com a melancolia que se infiltrava nos olhos do seu pai e de seus tios. Ele era jovem demais para entender que só havia uma maneira de alguém ser indicado para um cargo administrativo na Alemanha entre os anos de 33 e 45. Outros 9 anos se passaram até que a próxima peça do quebra-cabeça se materializasse. Andreas acabara de voltar para a Alemanha depois de um ano de intercâmbio no Chile. Seu tio, depois de anos lutando contra o alcoolismo, havia morrido e Andreas foi para o apartamento dele para liberar o espaço de armazenamento do porão. Depois de deixar seus olhos se ajustarem à luz fraca do porão, começou a verificar as prateleiras cheias de livros e objetos, tentando calcular quanto tempo levaria para terminar. Um baú de madeira com uma etiqueta chamou sua atenção. A etiqueta lhe lembrava algo que ele não conseguia identificar. Ao se aproximar, viu que era uma etiqueta da alfândega de Arica, no Chile, datada de 1931 e com o nome do seu avô. Por que ninguém da família mencionou quando Andreas partiu para o Chile que seu avô também tinha ido para lá? E por que encontrar aquele baú o deixava tão incomodado? Ele pediu informações aos pais sobre o achado. O pai deu de ombros e saiu da sala. A mãe foi vaga em sua explicação. Acho que ele estava envolvido com alguma coisa e ficou lá por alguns meses, disse ela. No início dos anos 30, a Alemanha passava por uma devastadora crise econômica. Talvez seu avô tivesse procurado uma oportunidade no exterior nesse período difícil, como outros jovens alemães. Andreas se convenceu de que isso era verdade e se esforçou para ignorar a sensação incômoda de que havia mais coisas por trás dessa história. Passados alguns anos, Andreas pediu permissão a outro tio para pesquisar antigos documentos da família e objetos armazenados em sua casa. Seu instinto avisou que poderia encontrar algo no passado que seu avô, que explicaria o mal-estar comum às gerações da família, a luta do pai e dos tios contra o consumo do álcool,
o comportamento fechado e sombrio deles que Andrea sentia ter a ver com o sentimento de vergonha. Ele passou dias lendo e vasculhando os itens e aos poucos surgiram mais quebra-cabeças. O antigo passaporte do avô, carimbado pela imigração no Chile, mostrava que ele tinha entrado no país em 1930 e saído em 1931. Um telegrama enviado em 1942 para o emprego do avô em Frankfurt, onde ele trabalhou como auxiliar de escritório para um dos grandes conglomerados industriais, perguntava: "Você retirou todas as bicicletas e pertences da casa de Frankfurt?" Uma mensagem estranha. Então, Andreas leu o endereço do remetente. Seu tio-avô havia enviado a mensagem para seu avô, na sede da Gestapo em Marsella. Como seu tio-avô tinha acesso a um telégrafo dos nazistas? Por que seu avô recebeu uma mensagem pessoal do escritório da Gestapo? Quão profunda era a ligação de sua família com os nazistas? Ele continuou pesquisando os documentos e encontrou uma carta de um amigo da família informando que seu tio-avô havia morrido durante a guerra, numa missão de retirada da França, quando seu carro foi atingido por uma mina. Nenhum objeto pessoal ou etiquetas de identificação foram recuperados da explosão. Também encontrou cartas de seu avô para sua avó, escritas de um campo de prisioneiros de guerra no sul da Alemanha, depois da guerra. Que acusações, justificadas ou não, levaram seu avô à prisão. Andreas continuou pesquisando, mas só se deparava com becos sem saída. Apesar da prisão de seu avô, parecia não haver nenhuma prova de um julgamento ou investigação sobre quaisquer atos criminosos. No último esforço para preencher os espaços em branco do seu passado familiar, Andreas entrou em contato com o Departamento de Arquivos do Estado, onde seus avós moravam após a guerra. Por fim, ele recebeu uma pasta não muito recheada. Haviam apenas algumas folhas de papel dentro, incluindo uma cronologia que ocupava a metade da página. Em 1907, aos 20 anos de idade, seu avô se juntou à SA, o Sturmabteilung, o primeiro grupo paramilitar do Partido Nazista, criado para perseguir judeus, jogando pedras nas vitrines e colocando fogo em quarteirões das cidades, criando um clima de medo e violência que contribuiu para a ascensão de Hitler ao poder. Ele saiu da SA em 1930, ano em que foi ao Chile, e voltou poucos meses depois à Alemanha. Juntou-se novamente à SA, subiu na hierarquia, sendo promovido a líder de esquadrão e tornando-se membro do Partido Nazista. Essas decisões, em 1933, facilitaram seu trabalho no escritório de administração financeira em Frankfurt e possibilitaram seu mandato de prefeito na vila onde o pai de Andreas havia mostrado seu nome, Hermann Neumann. As 4 sílabas que denotavam o legado sombrio que ele herdara. Eu compartilho o nome dele, disse Andreas. Minhas células provêm de suas células. De uma forma visceral, sou o resultado, um produto daquilo que aconteceu. Ele se sentia como se sua identidade estivesse contaminada. E a história parecia estar se repetindo. Ao mesmo tempo que soube da verdade sobre o seu avô, um movimento extrema-direita ressurgia numa Alemanha oriental, economicamente devastada. Vejo fotos de pessoas perseguindo imigrantes em Chemnitz e sei que meu avô fez a mesma coisa, comentou. Andreas mudou oficialmente seu nome do meio de Hermann para Phileas, em homenagem ao personagem Phileas Fogg, de A Volta ao Mundo em 80 Dias, de Júlio Verne. Um livro que na infância despertou sua curiosidade sobre o mundo. A mudança de nome foi um ato para se distanciar do seu avô, cortar a conexão pessoal com os erros dele e afirmar: sim, sou neto de Hermann e não preciso ter o mesmo nome que o dele. Andreas comentou que ainda está tentando se libertar do peso do passado, da implacável vergonha de ter o mesmo sangue de um agressor e da consciência de que sua própria vida é o resultado dos benefícios que seu avô obteve ao ferir os outros, enfim, da injustiça. É uma culpa coletiva que muitos alemães, infelizmente, carregam. Se você é alemão, ou hutu, ou descendente daqueles que impuseram o apartheid, praticaram o genocídio ou outro caso de violência e injustiça sistêmica, estou avisando, não foi você. Atribua a culpa aos criminosos e então decida.
Por quanto tempo você vai continuar assumindo essa culpa? Perguntei a Andreas, qual é o legado que você quer deixar? Você quer ficar preso ao passado ou quer encontrar uma maneira de se libertar disso, assim como os seus entes queridos? Até nossa viagem à Europa, eu não tinha ideia de quão difícil era essa questão para minha própria filha. Nem Audrey, nem eu nos recordamos de conversar sobre o meu passado durante sua infância. Ela soube do Holocausto na escola dominical e pediu mais informações a Bella. Ele contou que eu estivera em Auschwitz. Algo despertou dentro dela. Audrey sentia que havia coisas sobre as quais não falávamos e sabia que provocavam sofrimento. Ainda assim, não sabia como abordar o assunto, ou talvez, de alguma maneira, ela não quisesse conhecer aqueles fatos. Por isso, a verdade permanecia escondida. Agora as coisas estavam claras. Quando comecei a falar mais abertamente em público sobre o meu passado, Audrey não sabia como lidar com os sentimentos que minha história despertara nela. Ela se perguntava quanto do meu sofrimento e o de Bella também teria sido transferido para o seu DNA, além de temer passar o peso do trauma para os seus próprios filhos. Durante anos, ela evitou ler livros, ver filmes, ir a museus e eventos que tratassem do Holocausto. Quando herdamos um legado difícil, em geral reagimos de duas maneiras: resistimos ou nos dissociamos daquilo, ou seja, enfrentamos ou fugimos. Embora em um dos lados opostos da mesma tragédia, em dois lados opostos da mesma tragédia, Andreas e Audrey trilhavam o mesmo caminho, fazendo um acerto de contas com uma verdade brutal, descobrindo como aceitá-la e seguir adiante. Acabar com a intolerância significa começar consigo mesmo. Você deixa de julgar e escolhe a compaixão. Além de me manter em silêncio num esforço para proteger meus filhos da minha dor, eu não havia refletido sobre o impacto mais amplo desse meu legado até o início dos anos de 1980, quando recebi um paciente por ordem judicial. Um adolescente de 14 anos, usando camisa e bota marrons, logo encostou o cotovelo na mesa e começou a discursar sobre como tornar a América branca novamente e matar todos os judeus negros, mexicanos e orientais. Fiquei furiosa. Minha vontade era segurá-lo pelos ombros, sacudi-lo e dizer: como você se atreve a falar assim? Prestes a estender os braços para começar a estrangular o rapaz, ouvi uma voz interna: descubra a intolerância em você. Impossível, pensei, não sou intolerante. Sou sobrevivente do Holocausto e imigrante. Perdi meus pais para o ódio, usei o banheiro para pessoas de cor. Na fábrica em Baltimore, em solidariedade a meus colegas afro-americanos, participei de passeatas pelos direitos civis com o Dr. Martin Luther King. Não sou intolerante. Mas acabar com a intolerância significa começar consigo mesmo. Você deixa de julgar e escolhe a compaixão. Respirei fundo, me aproximei, olhei nos olhos dele com o máximo de bondade que pude reunir em mim e disse: fale mais. Foi um pequeno gesto de aceitação, não da ideologia dele, mas da sua personalidade. E foi o suficiente para ele me falar um pouco da sua infância, solitária, de severa negligência de seus pais ausentes. Ouvir sua história me lembrou de que ele não tinha se unido a um grupo extremista porque havia nascido com ódio. Ele estava buscando o que todos queremos: aceitação, atenção, afeição. Não que isso servisse de desculpa, mas atacá-lo só alimentaria as sementes de desvalorização que sua criação havia plantado. Eu tinha a opção de afastá-lo ainda mais ou de oferecer para ele outra versão, o do acolhimento e do pertencimento. Nunca mais eu o encontrei. Não sei se ele continuou no caminho do preconceito, do crime e da violência, ou se conseguiu se tratar e mudar de vida. O que eu sei é que ele chegou pronto para matar alguém, como eu, e saiu num estado de espírito mais cordato. Mesmo um nazista pode ser um mensageiro de Deus. Aquele rapaz foi meu professor, pois me guiou até a escolha que sempre existe para mim
de substituir o julgamento pela compaixão, de reconhecer a humanidade que temos em comum e de praticar o amor. Em todo o mundo, o renascimento do fascismo se anuncia. Meus bisnetos herdam um mundo ainda tomado pelo preconceito e pelo ódio, onde as crianças gritam palavras racistas no playground e carregam armas para a escola, onde nações constroem muros para negar asilo a outros humanos. Nesse estado de medo e vulnerabilidade, é tentar odiar quem odeia. No entanto, sinto pena de pessoas que são ensinadas a odiar. Eu me identifico com elas. E se eu tivesse nascido uma alemã cristã em vez de uma judia húngara? E se tivesse ouvido Hitler proclamar hoje a Alemanha, amanhã o mundo? Eu também poderia ter sido membro da juventude hitlerista ou guarda em Ravensbrück. Nem todo mundo é descendente de nazistas, mas cada um de nós tem um nazista dentro de si. Ser livre significa escolher, a cada momento, se acionamos nosso nazista ou nosso Gandhi interior. Se escolhemos o amor com o qual nascemos ou o ódio que aprendemos a sentir. O nazista interior é a parte que cada um tem a capacidade de julgar e recusar a compaixão, que nega a permissão para ser feliz e faz dos outros suas vítimas quando as coisas não saem do seu jeito. Ainda estou aprendendo a me libertar do meu nazista interior. Almocei outro dia num clube chique com mulheres milionárias. Por que estou passando uma tarde com mulheres parecidas com bonecas Barbie? Pensei, mas logo percebi que estava julgando as pessoas, adotando a mesma mentalidade de nós contra eles, que matou meus pais. Ao deixar de lado o preconceito, descobri que as mulheres eram pessoas ponderadas, que tinham sua cota de dificuldade e sofrimentos, e eu estava pronta a rejeitá-las de imediato. Outra noite, numa palestra em Shabbat, um colega sobrevivente estava na plateia. No tempo dedicado a perguntas e respostas, após meu discurso, ele perguntou: por que você se conformou tão facilmente a Auschwitz? Por que não se rebelou? A voz dele se elevou ao fazer a pergunta. Comecei a explicar que, se eu tentasse enfrentar o guarda, seria morta imediatamente. A revolta não me libertaria. Eu teria perdido o resto da minha vida. Percebi então que eu estava tentando defender minhas escolhas do passado, numa reação à agitação dele. E sobre o presente momento, talvez aquela fosse a única oportunidade da minha vida para oferecer compaixão àquele homem. Obrigada por estar aqui, agradeci. Obrigada por compartilhar a sua experiência. Quando vivemos na prisão do julgamento, não vitimizamos apenas os outros. Nós nos vitimizamos também. Alex estava numa jornada de autocompaixão quando nos conhecemos. Ela me mostrou a tatuagem no braço, com a palavra raiva e mais abaixo, amor. Foi assim que eu fui criada, contou ela. Meu pai era raiva, minha mãe, o amor. O pai, um policial, criou Alex e o irmão num ambiente de não faça drama. Não seja um peso, não demonstre suas emoções, haja como se estivesse bem. Erros não são permitidos. Às vezes ele chegava do trabalho irritado e Alex logo aprendeu que era melhor ir para o seu quarto quando começavam as emoções de raiva do seu pai. Sempre pensei que era minha culpa, comentou ela. Não sabia o que o chateava tanto. Ninguém nunca me disse, você não tem culpa, não fez nada de errado. Cresci achando que eu o deixava zangado, que havia algo de errado comigo. A sensação de culpa e de crítica foi tão internalizada que, já adulta, ela sentia medo de pedir à vendedora do mercado que pegasse um produto da prateleira mais alta. Tinha certeza que as pessoas pensariam, que idiota. O álcool forneceu um alívio temporário para suas inibições, preocupações e medo. Até que ela acabou numa clínica de reabilitação. Quando conversei com Alex, ela estava sóbria havia 13 anos e tinha deixado recentemente o extenuante emprego de atendente de emergência, em que trabalhou por mais de 20 anos, sempre num difícil equilíbrio entre as necessidades do serviço e de sua filha com necessidades especiais. Esse é um desafio novo em sua vida, responder a si mesma com bondade. Mas Alex sente que esse desafio é frustrado sempre que está com a sua família. Sua mãe encarna o acolhimento,
a segurança e o amor, funcionando como apaziguadora, sempre disposta a se ajustar às situações, abrindo mão de tudo para atender filhos e netos, transformando qualquer jantar numa ocasião especial. Já seu pai é uma pessoa raivosa e prestes a explodir. Alex o observa com atenção, interpretando seu comportamento para conseguir se proteger dele a tempo. Numa viagem recente para acampar com a família, Alex percebeu que seu pai não parava de fazer comentários negativos sobre as outras pessoas. Quando as pessoas da barraca ao lado da nossa começaram a arrumar as coisas para ir embora, meu pai disse: "Esta é a minha parte favorita, observar os idiotas tentando descobrir o que estavam fazendo." Foi assim que eu cresci, com meu pai comendo e rindo quando as pessoas cometiam erros. Não é à toa que eu achava que todos pensassem coisas horríveis de mim. Por essa mesma razão, eu ficava atenta a qualquer careta ou sinal de contrariedade. Qualquer coisa que me ajudasse a evitar que meu pai se zangasse. Passei a vida com medo dele. A pessoa mais detestável é o seu melhor professor, disse a Alex. Ela ensina a perceber em você o que você não gosta nela. Então, quanto tempo você gasta para julgar a si mesma? Tendo medo de si mesma? Analisamos a forma com que ela havia se fechado. A aula de espanhol que ela queria iniciar, mas não ousava se inscrever. A academia de ginástica que ela tinha medo de fazer. Somos todos vítimas de vítimas. Até onde você quer ir nessa busca pela origem de tudo? É melhor começar com você mesmo. Alguns meses depois, Alex contou que tinha criado coragem e trabalhado sua autoaceitação. Ela conseguiu se inscrever no curso de espanhol e na academia de ginástica. Fui recebida de braços abertos, comentou ela. Até me inscreveram para competir com a equipe de levantamento de peso feminina. Quando abandonamos nosso nazista interior, desmobilizamos as forças internas e externas que nos atrapalham. Metade de você é o seu pai, contei a Alex. Projete então uma luz branca na direção dele e envolva-o nessa luz branca. Aprendi isso em Auschwitz. Se tentasse enfrentar, seria morta. Se tentasse fugir, encontraria o arame farpado e seria eletrocutada. Então, transformei meu ódio em piedade. Escolhi sentir pena dos guardas. Eles foram alvo de uma lavagem cerebral. Tiveram sua inocência roubada. Eles foram a Auschwitz para jogar crianças numa câmara de gás, pensando que estavam livrando o mundo de um câncer. Eles perderam sua liberdade. Eu ainda tenho a minha. Meses após a visita de Lausiane, Audrey voltou ao Instituto Internacional de Desenvolvimento de Gestão para dar uma palestra com Andreas no programa de liderança de alto desempenho. Nós crescemos em lados opostos da linha de transmissão de segredos e horror, disse Andreas. Agora estão colaborando para ajudar os líderes empresariais atuais a se concentrarem na cura interior, para enfrentar o passado e definir o caminho em direção a uma realidade melhor. Entre os alunos estão europeus, basicamente da Alemanha, e de países vizinhos, na faixa de 30, 40, 50 anos, uma ou duas gerações depois da Segunda Guerra Mundial, curiosos sobre o papel de suas famílias na guerra. Outros alunos que vêm da África e do sudoeste da Europa, de países devastados pela violência, tentam descobrir como enfrentar e se libertar das tragédias que suas famílias enfrentam ou infligiram aos outros. Esse curso sobre cura interior, ministrado pela filha de uma sobrevivente e pelo neto de um nazista, é um lindo exemplo, não apenas de como se curar, mas também por que se curar. Por nós e pelo que nossa cura oferece ao mundo, pelo novo legado que deixamos. Antes, eu silenciava sobre o passado, porque tinha medo de sofrer, explicou Audrey. Mas ela percebeu que, ao evitar aprender mais, estava se apegando ao sofrimento. Agora prefiro ter curiosidade, quero ajudar. Andreas concordou. Finalmente compreendi por que investi tanto tempo no passado, disse ele. Acho que meus antepassados gostariam que fossem tomadas medidas corretivas dentro das possibilidades existentes. Ao entender isso, fiquei muito mais tranquilo em relação a esses antepassados. Sinto que posso parar de questionar por que eles fizeram o que fizeram e me concentrar no que faço agora para contribuir para a paz.
Nascemos para amar e aprendemos a odiar. Depende de nós aquilo que nós queremos alcançar. Esse é um trecho de um livro de Edith Eva Eger, sobrevivente do Holocausto. Fala muito de psicogenealogia, fala muito do movimento que nós compartilhamos de entender não o porquê, mas o para quê. O teu propósito está diretamente conectado com a tua dor, a dor dos teus. E aí eu te pergunto, que legado você quer deixar para o mundo? Um beijo.